Olá, boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos clientes, aos nossos parceiros, a todos aqueles que têm nos acompanhado ao longo de todos esses domingos. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto bastante interessante, muito emblemático na fonoaudiologia, muito procurado, não é? A fonoaudiologia, na sua clínica prática, tem, nos casos de gagueira, talvez aí uma das suas maiores procuras, principalmente se tratando de crianças que apresentam gagueira na infância. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre esse assunto e mostrar como nós atuamos e qual a metodologia que nós utilizamos e que tem nos feito ter sucesso ao longo de todos esses anos em que nós estamos aí no mercado de trabalho. Boa tarde! Eu vou aproveitar e iniciar esse nosso bate-papo lembrando a todos os que nos seguem para que possam se inscrever no nosso canal no YouTube, onde nós temos vários vídeos institucionais falando sobre as nossas várias práticas em várias áreas de atuação terapêutica. Todas essas nossas lives que nós estamos realizando aos domingos, a partir das 17 horas, também estão todas salvas lá. E se você ainda não é nosso seguidor no Facebook, no canal do YouTube e também no Instagram, vá lá, se inscreva. Mesmo que você, propriamente, não tenha uma necessidade fonoaudiológica, com certeza você conhece alguém que necessita de um esclarecimento, de tirar alguma dúvida ou até mesmo de uma avaliação com um dos nossos especialistas ou com um dos nossos profissionais. Nós estamos atendendo nesse período de isolamento, né? Nós que ainda estamos aí vivendo essa questão da pandemia, a todo vapor, online, todos os nossos profissionais, a nossa psicóloga, a nossa psicopedagoga, todas as nossas fonoaudiólogas com as suas várias expertises e capacidades, estamos todos atendendo online a pleno vapor. Então, neste momento, se você desejar um atendimento na URF, seu atendimento será online. Nós estamos começando a nos preparar, né, até diante mesmo aí de todas essas expectativas de redução dos números das vítimas da Covid-19, nos preparando para adquirir todos os equipamentos de segurança, mas com toda a calma e principalmente com toda a segurança, vamos nos preparar para retornarmos aos nossos atendimentos presenciais. Mas no momento nós ainda não temos essa previsão. Por enquanto nós estamos aqui, a todo vapor, dando orientações para as escolas, para os pais, fazendo avaliações, dando orientações, dando altas. Já tivemos um número bastante interessante de pacientes que receberam alta de forma online. Então, nós estamos aqui, trabalhando. Muito bem, vamos falar então sobre a gagueira. Esse mistério que há muito tempo, há milênios, inquieta nos estudiosos da comunicação sobre o que provoca o quadro de gagueira, não é? O que pode ser uma comorbidade junto ao quadro de gagueira, como tratar, o que causa. E ao longo de muitos anos, de muitas décadas, na verdade, quem é estudioso da fonoaudiologia, da comunicação como um todo, da linguagem, tem em si um ponto de interrogação sobre esses mistérios, não é? Que até então, até bem pouco tempo atrás, envolviam a questão da gagueira. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo ou quem vai ver essa live posteriormente já ouviu falar sobre várias questões. De que a criança provavelmente levou um susto quando era bem pequena, ou que existe alguma questão emocional, psicológica, afetiva. Eu já ouvi muitas vezes que o fato de alguma outra criança ter nascido, né, no caso do irmão mais velho, e aí naquela situação de ciúmes, começar a gaguejar. Então nós vamos hoje conversar um pouco sobre todas essas questões, e eu já começo dizendo a todos: gagueira é uma alteração neurológica. Grave bem essa informação. Gagueira é uma alteração neurológica. Para que a gente possa entender um pouco melhor esse universo da gagueira, nós precisamos entender minimamente como se discorre um processo que nós dizemos normal de fala, não é? A nossa fala, né, esse ato de movimentar lábios, língua, bochecha, dentes, com os sons da nossa língua e nos fazermos entender,
é um movimento, né, neurológico, é um processo neurológico muito complexo. Nós, minimamente, e aí eu vou explicar aqui, tá, pessoal, de uma forma assim muito genérica, porque nós temos pessoas de vários níveis e pais que com certeza têm muitas dúvidas, então a nossa intenção é nos fazermos entender. Então, nesse processo, um processo normal de fala, nós basicamente criamos um ritmo, uma engrenagem, onde nós elaboramos o que nós vamos falar, ou seja, pensamos, não é, o que nós vamos falar, arrumamos todas essas estruturas para nós falarmos e falamos propriamente dito. Então, se a gente tivesse que criar um ritmo para esse processo, nós elaboramos, organizamos e falamos. Organizamos, elaboramos e falamos. Em quem gagueja, para que a gente possa começar a refletir sobre esse caso, a pessoa normalmente elabora, ela organiza todas as estruturas para falar, porque na maioria dos casos não existe nenhuma alteração aqui para que ela não consiga falar, exceto em alguns casos particulares, não é? E aí, o que seriam essas alterações? Às vezes, a falta de um elemento dentário, às vezes uma hipotonia de lábio ou de bochecha, o posicionamento errôneo, né, inadequado da língua para falar determinado som. Mas isso não é o ponto principal que provocaria a gagueira. O que provoca a gagueira propriamente dita, é o fato da pessoa ter condições de elaborar seu pensamento, organizar suas estruturas para falar, mas entre essa organização e a fala propriamente dita, existe um gap, que a gente chama, existe um tempo, que ela percebe que esse tempo ele não consegue ser tão rápido em pessoas normais, ou que nós chamamos de fluentes, e vamos chamar então quem não gagueja daqui para frente de fluentes. E aí, essa pessoa que gagueja, que é disfluente, ou seja, tem uma dificuldade da sua fluência, ela então percebe que existe este tempo e ela começa a preencher conscientemente este tempo com alguns outros requisitos, que normalmente aparecem em forma de repetições ou de tentativas de produzir o som. Muitas vezes ela acompanha esse processo, esse tempo, esse gap, com alguns movimentos ou faciais ou corporais, o ombro, o pescoço, a boca. Então, até algum tempo atrás, se caracterizava a gagueira em alguns níveis, no nível leve, moderado e severo. Essa classificação ela não tem sido mais tão utilizada com frequência em quem trabalha com gagueira. Normalmente, a gente classifica quem é gago como um portador da alteração de fala, na verdade, de linguagem, uma alteração que é neurológica, repito, gagueira. Muito bem, nós vamos dar uma paradinha aqui, porque já se passaram algum poucos mais de 10 minutos que nós estamos conversando, e eu preciso dizer para você que se você assistir essa live até o final dela, eu tenho uma surpresa que pode te beneficiar ou beneficiar alguém que você conhece. Mas nós só vamos falar no final. Se não perde o sentido da palavra, né? Surpresa. Pois bem, voltando a falar sobre a gagueira. Nós temos aqui alguns dados importantes. Vários estudiosos no mundo da linguagem, da comunicação, médicos, cientistas, pesquisadores, eles acreditam que pelo menos de 1 a 2% da população mundial é gaga, apresenta gagueira propriamente dita. E esse número, ele tem uma proporcionalidade de a cada 4 meninos gagos, uma menina é acometida com a gagueira. Então, os homens, os meninos, eles são encontrados em um maior número com a gagueira do que as meninas. Para cada 4 meninos, uma menina é encontrada com quadro de gagueira. E aí, talvez alguns pais estejam se perguntando, né? E como a gente faz? Como a gente pode identificar se a minha criança de 3 anos, né, ou 3 anos e meio, ali por volta de quase 4, começam a apresentar algum quadro de gagueira? O que eu faço?
Eu já ouvi falar sobre a gagueira fisiológica, e aí nós vamos falar sobre isso agora. Deixa eu dar boa tarde aqui para algumas pessoas muito especiais. Dona Keila, boa tarde, está sempre aqui prestigiando as nossas lives, muito bom. Dona Keila é uma propagadora da fonoaudiologia. Boa tarde, minha querida. Ceissa Santos, boa tarde. Doutora Luciana, pediatra, doutora Luciana Lameirão, esteve aqui conosco há 2 domingos atrás, fez uma live muito enriquecida de informações, falando sobre as alterações de fala. Ela está me fazendo aqui uma pergunta, eu já vou aproveitar e já vou responder. No aprendizado de um novo idioma, é comum apresentar uma gagueira leve? Alguém que não apresente o distúrbio quando falando o seu próprio idioma? Sim, doutora Luciana, é super comum. Deixa eu contar um caso que eu já tive lá na clínica, super interessante. Os pais eram cada um de um país diferente. O menino, na verdade, chegou lá no consultório com um emudecimento. Ele era mudo, ele não falava. Por quê? Eles tinham acabado de chegar do México. E, se eu não me engano, o pai falava castelhano e a mãe falava espanhol. Tinha essa diferença entre os pais. E os avós eram mexicanos, então eles usavam de um dialeto específico. O menino tinha acabado de se mudar para o Rio de Janeiro, nós, esse carioquês, né? E tinha entrado numa escola bilíngue, onde ele aprendia português e alemão. E aí o menino chegou no consultório mudo. Eu tive que, assim, ter muito tato para explicar aos pais, porque o pai, óbvio, por preferência, falava no idioma dele. A mãe usava o idioma dela. Os avós ajudavam muito nessa rotina do dia a dia, de pegar, levar, porque os pais trabalhavam, levar para creche, levar para escola, levar para fono. Então, eles usavam com o menino o dialeto que eles tinham mexicano. E o menino ouvia o tempo todo os cariocas falando português e era submetido a uma, sei lá, 6ª língua, né, na escola. Então, eu precisei ter um trabalho, assim, de muito convencimento com estes pais para que dentro de casa se usasse uma única língua, mesmo que não fosse português, já que para eles era difícil e já que ele estava na escola sendo submetido a ouvir, a ter essa alimentação do português o tempo inteiro. Então, respondendo a sua pergunta, doutora, é super comum acontecer um quadro de gagueira, porque por causa daquela facilidade, né, de nós intervirmos na criança de 0 a 3 anos, por conta deles serem mesmo essa esponja, deles serem essa folha branca onde tudo que cai ali fica marcado, fica registrado, seja de forma positiva ou de forma negativa, no aprendizado das línguas isso também acontece. Por isso as crianças têm tanta facilidade, por isso as escolas hoje investem tanto em ter, não é, 2 línguas sendo apresentadas, uma segunda além do português, porque as crianças realmente aprendem com muita facilidade. E nesse processo normal, né, de desenvolvimento, se a criança já não estiver sendo submetida ao aprendizado de uma nova língua, é comum surgir um quadro de gagueira, que é o que nós chamamos de uma gagueira fisiológica, exatamente porque a criança está começando a aprender a lidar com todo esse amadurecimento neurológico de controlar os seus órgãos fonoarticulatórios, língua, lábios, bochecha, dente, respiração, né? E com tudo isso, juntar as entonações para as perguntas, ou as reclamações, né? Entender esses tons do que ela está querendo comunicar, junto com o que ela já tem de vocabulário, de conteúdo, não é? Se ela quer comer, se ela quer tomar banho, se ela não quer brincar, se ela está chateada, se ela não quer dormir e assim por diante. Então, é muito comum, sim, aparecer na criança nessa fase, pelo menos ali entre 2 anos e meio, 3 e meio, até os 4 anos, um quadro de gagueira que nós chamamos de fisiológica, e se houver, sim, o aprendizado de uma nova linguagem, de uma nova língua, essa chance aumenta ainda mais. Fiquem à vontade, pessoal, podem fazer perguntas e eu vou estar aqui disponível para responder dentro do meu conhecimento, dentro do que eu já tenho de experiência, dentro do que a gente pode citar aqui, até mesmo como casos, não é? Que enriquecem aí a nossa conversa. Pois bem, tudo isso que eu acabei de dar aqui como exemplo, de domínio que nós devemos ter, da entonação, da respiração, não é?
Em crianças maiores e nos adultos, esse processo de fala, propriamente dita, né, e dito normal, fluente, ele tem vários aspectos que nós avaliamos. A velocidade de fala, as entonações utilizadas, as pausas respiratórias, o tempo de fonação, ou seja, quanto tempo eu consigo controlar uma frase, por quanto tempo eu consigo falar sendo fluente, não é? Inclusive na área da voz, a gente vai ter aí mais para frente outras lives falando sobre o tratamento de voz propriamente dito, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de tempo de fonação, tempo de fluência, é o quanto eu tenho de controle sobre a minha respiração para que eu possa falar. E nos estudos da voz, uma característica marcante que a gente inclusive costuma usar como um item, né, para considerar alguém como um bom falante, é exatamente esse tempo de fonação. Quanto mais domínio eu tenho da saída, do gerenciamento do meu ar, né, que eu uso para falar, porque a gente não se dá conta, mas uma informação super importante. Nós falamos em um dos momentos da nossa respiração. Nossa respiração é basicamente entrada e saída de ar. Então, nós falamos no momento em que nós estamos expirando, tirando o ar dos pulmões, e é este ar que passa pelas nossas pregas vocais, fazendo elas vibrarem e produzindo um som. Mas um som primitivo, um som que não tem forma, um som que só vai ganhar forma quando nós trazemos ele aqui para o que nós chamamos de órgãos fonoarticulatórios, que é todo esse conjunto que nós usamos para falar. Só que falar não é só isso, né? Falar tem as intenções, as expressões, as entonações, que é tudo isso que eu estou comentando aqui, e que até bem pouco tempo atrás, voltando a falar propriamente da gagueira, se acreditava piamente, psicólogos, fonoaudiólogos e quem tratava a comunicação, de que a gagueira tinha em sua razão de ser, em sua razão originária, alguma questão psicológica, alguma questão afetiva, alguma questão traumática. E com os estudos recentes, de pelo menos uma década para cá, mapas, não é? Exames de imagem e mapas neurológicos têm mostrado que nas áreas do hemisfério esquerdo, nas áreas da fala, nas áreas da linguagem, em quem é considerado disfluente, existe, em algumas situações em que essa pessoa é abordada para falar, uma atividade cerebral diferenciada. E aí, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa engrenagem, esse processo de que quem é fluente consegue elaborar, organizar e falar, e por que quem é disfluente, ou seja, quem apresenta uma gagueira propriamente dita, que a gente vai entender o que é essa gagueira propriamente dita, consegue elaborar, consegue pensar nessa organização dos órgãos fonoarticulatórios, mas não consegue falar propriamente dito de uma forma fluente, de uma forma, vamos dizer, ritmada, não é? Onde normalmente a gente consegue perceber nas outras pessoas. Mas antes da gente entrar nesse aprofundamento, eu de novo vou lembrar aqui que você tem que ficar aí nessa live até o final para saber e para se beneficiar de alguns bônus que eu vou dar aqui no final dessa live, bônus específicos sobre a gagueira, tá? Mas eu queria que eu separei uma listagem de mitos, mentiras sobre a gagueira. Mitos, assim, realidades, né, que a gente percebe muito na clínica, na prática, pais que chegam com estes relatos, com essas crenças, e isso foi construído ao longo aí das questões culturais, e a gente precisa dizer que isso é mentira, que isso são mitos, principalmente diante dos achados científicos que nós temos hoje. Pois bem, primeiro mito, mentira, a gagueira é um hábito adquirido. Não. Como eu disse aqui no início dessa live, a gagueira é uma alteração neurológica, hoje comprovada cientificamente, principalmente por exames de imagem. Então, ela não é um hábito adquirido. Pessoas com gagueira nunca gaguejam cantando ou quando representam um personagem no teatro. Em parte, realmente, quando a pessoa tem a oportunidade de representar um personagem ou quando ela canta, ela não gagueja.
na maior parte do tempo, porque a própria música dá para a pessoa o que ela não tem, que é exatamente a deficiência dela neurológica, que é o ritmo. E quando a pessoa representa um personagem, ela tem a possibilidade de acionar a memória. Todo personagem, seja ele cênico, né, na televisão, no cinema, na dublagem, aquele ator ele vai ter oportunidade de ter aquele script em mãos para decorar. Então, ele não vai gaguejar, provavelmente, porque ele vai acionar a memória daquela fala. E não todas as estruturas neurológicas que ele precisa para uma fala espontânea. Porque é aí onde está a questão neurológica que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Muito bem. O fato de as pessoas com gagueira experimentarem uma melhora na sua fluência em situações de alteração de feedback auditivo, ou seja, num atraso, numa alteração da frequência ou num mascaramento, e aí quem é audiologista aqui vai entender melhor esses termos, né? Quando a gente utiliza de alguns recursos, e eu vou explicar que recursos são esses que podem existir, prova essa que a gagueira é psicológica, porque aí então não haveria nenhuma razão para a gagueira melhorar sobre essas condições. Quem depois dessa live aqui tiver oportunidade de ir na Abra Gagueira, que é a Associação Brasileira de Gagueira, vai verificar que lá ainda existe disponível um software, um programa, não é um aplicativo, é um programa, onde nós, inclusive, fonoaudiólogos ou pacientes, inclusive ele só é disponibilizado se você, lá, quando se cadastrar, comprovar, não é, a sua necessidade para ter aquele software. É porque ele realmente foi desenvolvido para pessoas que gaguejam. Então, ele só é disponibilizado ou para profissionais, fonoaudiólogos, que trabalham com a gagueira, ou para pacientes gagos. E ele é um programa simples, onde ele muda o pitch, ou seja, a tonalidade da voz, porque automaticamente ele modifica o tempo de resposta. Então, você precisa usar com headphone, com microfone, e aí você vai falando e vai ouvindo a sua voz num tom diferenciado e com um tempo de diferença. Você fala e tem aquilo que a gente chama aqui delay, não é? Existe um tempo. E quando a gente utiliza esse software com pacientes em consultório, para terapia, para treinamento, até para que ele experimente, normalmente é uma experiência muito marcante para quem utiliza pela primeira vez, né, os pacientes que gaguejam, ele perceber que por causa daquele delay, daquele gap, daquele tempo, ele está ali lendo ou falando sem gaguejar. Então, isso seria uma prova de que, de fato, aqui a afirmativa a questão é emotiva, a questão é afetiva, é psicológica. Não. Esse software, ele só prova uma das teorias que estão mais em alta hoje em quem trata gagueira, da questão neurológica, da alteração que existe na baía de mielina, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu não quero perder aqui o fio da meada, né, a linha de raciocínio. Então, isso não é uma verdade, isso é um mito. Muito bem. Outro mito, o fato de que as pessoas com gagueira vivenciam piora da gagueira de acordo com o interlocutor, prova que a gagueira é psicológica. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que se eu gaguejo e eu começo a conversar com alguém que não tem paciência para me ouvir, que fica me interrompendo, que fica completando as minhas frases, que fica querendo adivinhar o que eu estou falando, eu fico mais nervoso e aí eu gaguejo ainda mais, e isso é mais uma prova de que gagueira é uma questão psicológica? Não, isso também é um mito. Se eu não gaguejasse, a minha vida seria perfeita e eu conseguiria realizar todos os meus sonhos. Se você por acaso gagueja, está ouvindo essa live, ouviu essa afirmativa e tem essa impressão, por favor, largue essa bagagem a partir de hoje, porque isso não é verdade. Verdade é que quando a gente consegue ser fluente, não é? Hoje, principalmente nos dias de hoje, nos dias atuais, em que comunicação, não é? Quem hoje em dia não prefere pegar uma mensagem, né, nos aplicativos de mensagem e falar do que escrever? Porque a gente tem a impressão de que falar vai ser mais rápido, não é? Mas, e o que seria, então, eu te pergunto, dos deficientes auditivos? Ou o que seria dos cegos, né? O que seria das pessoas que, por acaso, não têm as mãos? O que seria das pessoas que, por acaso, não têm as pernas,
né? Ou o que seria das pessoas que de alguma forma têm algum tipo de limitação, não é? Eu não estou querendo dizer com isso ou afirmar que a gagueira é uma limitação, muito pelo contrário. Eu sou fonoaudióloga, eu trato comunicação e eu estou aqui para tentar ajudar, né, a você, a seu filho, da melhor forma possível, identificando como esse processo acontece em você, para que a gente crie estratégias e faça com que você, através do uso dessas estratégias, domine cada vez melhor a sua fala. Porque fala é uma característica individual, é uma característica personalizada. E o nosso trabalho fonoaudiológico na URF, a gente entende que ele precisa ser assim, personalizado. Então, nós tratamos gagueira dessa forma, mas eu vou aprofundar esse assunto um pouquinho mais aqui para frente. Vamos continuar falando sobre os mitos. Pessoas que gaguejam são menos inteligentes. Não. Isso também é um mito, isso não é verdade. As pessoas que gaguejam são tão inteligentes quanto as que não gaguejam. A gagueira está mais presente em sociedades que estimulam a competição e que cobram o melhor desempenho do indivíduo. Isso também é um mito muito grande. A gagueira não tem a ver com questões sociais. Gagueira é uma alteração neurológica. E aí eu vou completar aqui. Existe o fator genético? Existe. Em pelo menos 70% dos casos desses exames, dessas imagens que foram estudadas, existe o caráter genético, hereditário. Principalmente levando em consideração aquela proporção de 4 meninos para uma menina. Então, quando uma das principais preocupações que a gente tem na nossa anamnese quando o paciente chega com a queixa de gagueira é primeiro observar esse perfil familiar. E aí a gente faz a pergunta: existe alguém na família, principalmente por parte de pai? Nós fazemos a pesquisa dos dois lados, porque mesmo numa menor proporção, as meninas também são acometidas. Então, uma mulher, né, pode ser gaga e ter um filho gago. Então, a gente faz essa pesquisa. Já aconteceram aos montes no consultório de surgirem casos em que a gente percebe que o caráter genético vem da mãe, mas o paciente é um menino. Mas a gente também vê muito, numa proporcionalidade, sim, até numa comprovação dessa proporcionalidade. Os homens, os meninos, aí a gente vê, tem sempre ou um histórico do pai, ou de um tio, ou do avô, e assim por diante. A doutora Luciana está fazendo um comentário aqui. Interessante isso da música. Eu conheci pessoalmente Nelson Gonçalves. Ele apresentava uma gagueira importante, mas cantando nunca. Olha que interessante, doutora Luciana. Que privilégio, hein? Nelson Gonçalves, uma personalidade aí grande da nossa música popular brasileira. Acontece isso. A música, ela tem esse encadeamento. O cerne da música, né? Ser música... Para ser música precisa ter melodia, harmonia e ritmo. Se só tiver ritmo, é só barulho, não é música. Se só tiver melodia, não é? É só um entoar, não é a música propriamente dita. A música em si precisa ter esses 3 aspectos. Senhor Washington, o senhor está aqui, meu paciente. Olha, paciente de voz. Boa tarde, senhor Washington, que prazer tê-lo aqui conosco. Doutora Carla Guedes de Jesus, nossa psicóloga, está fazendo aqui uma pergunta. A gagueira pode surgir a partir de um episódio traumático, registrado no campo emocional e perpetuado ao longo da vida? Caso sim, tem cura? Olha, a gagueira ela pode ser desencadeada sim por uma questão emocional, mas no sentido de que o caráter hereditário e o caráter genético, ele existe. E ele só vai ser, como é que eu posso dizer? Melhor evidente, né? Mais evidente, se tornar mais latente através de alguns casos traumáticos, sim. Eu vou contar um caso, talvez dos mais felizes que eu tive no consultório. Eu tive um paciente adulto que me procurou com a queixa de gagueira. E aí, eu não sabia, né? Mas ele chegou com uma gagueira, um quadro bem severo, a gente chama de sincenesias, né? Que são os movimentos faciais associados, movimentos corporais, e ele travava mesmo para falar. E aí nós começamos com toda a metodologia, né, dele entender todo esse processo de fala, todo o processo de respiração, e eu não demorei muito tempo, né, fiz a solicitação para que ele fizesse um acompanhamento terapêutico. E aí eu tive a sorte da psicóloga que ele procurou só trabalhar casos assim associados a um psiquiatra. E aí, de imediato, ele foi a um psiquiatra e ele aceitou.
Eu fui feliz porque ele aceitou a minha indicação para que nós fizéssemos um trabalho em conjunto com a psicóloga e que ele, por uma feliz coincidência, por uma felicidade para ele, essa psicóloga só trabalhava em associação com psiquiatra. E aí ele começou a ser medicado também para as questões dele, que eu, enquanto fonoaudióloga, percebia, mas eu não tinha, né, vamos dizer assim, cacife para falar com ele sobre as questões de ansiedade, sobre as questões de nervosismo, sobre os estresses que ele vinha sofrendo, que ele acabou no processo terapêutico me confidenciando. Em suma, era uma família que estava prestes a ruir. E o que fez ele procurar o atendimento fonoaudiológico foi um checkmate que a esposa dele deu, dizendo assim, né, eu tenho muito sentimento por você, nós temos uma história juntos, mas os nossos filhos estão sofrendo e eles têm um casal de filhos. O menino apresentou um quadro de gagueira que tinha todas as características de ser, né, genética. Então, gente, foi de uma felicidade tratar esse caso, porque com todo o apoio terapêutico e com o que eu pude fazer na fonoaudiologia, porque eu costumo dizer em várias situações, e nesse caso foi um caso assim bem característico. Eu costumo dizer que a fonoaudiologia, ela trata as peças do motor, não é? O volante, a caixa de marcha, o freio, a ignição, todo o painel, a gente trata tudo que é móvel, mas entendendo, né, e sabendo e tendo a ciência de que todas essas estruturas, elas precisam dos olhos. E os olhos são as emoções, não é? São os fluidos. Então, um carro, ele não anda se ele não tiver o óleo da direção, o óleo da caixa de marcha, o óleo da embreagem, do freio. E esses óleos, eu costumo fazer essa comparação, às vezes, quando fica difícil, né? E eu me lembro que eu usei com esse paciente essa analogia. Eu não sei se foi isso que fez com que ele entendesse a urgência e fez com que ele de imediato procurasse o atendimento, mas funcionou muito. E que felicidade foi depois poder tratar o filho que ele trouxe, né? Onde a gente precocemente ele conseguiu intervir também. E como a gente conseguiu também depois fazer esse trabalho em conjunto com a irmã, porque existem estudos, e aí é um estudo mais aprofundado, das comorbidades, ou seja, do que acontece em paralelo nas questões de aprendizagem, principalmente nas questões de alfabetização, quando a criança tem um quadro de gagueira ou quando ela convive com um quadro de gagueira dentro de casa. Olha que interessante. Então, nós conseguimos dar alta para esse paciente, conseguimos dar alta para essa criança que se desenvolveu, foi uma graça, assim, ele era um galanteador, eu me lembro que ele chegava muito no consultório, o filho do paciente, né, adulto que eu atendi, e ele sempre chegava com elogios, falando, doutora, a senhora hoje está linda, e hoje a senhora está especialmente bonita, ele chegava assim com uns elogios, eu achava tão bonito, mas ele fazia isso assim, não só para agradar, mas também com a felicidade que ele chegava para a terapia, e também eu percebi assim, que era para usufruir daquela fluência que ele estava conseguindo utilizar, que até então aquela não era a realidade dele, né? Até bem pouco tempo. E depois, vejam que interessante, eles me trouxeram a menina, né? Era um casal que eles tinham, e a menina apresentou algumas alterações na questão de aprendizagem, na questão escolar, e a gente também conseguiu ali ajudá-los. Então, é muito interessante, muito interessante. Doutora Thaís Davico, nossa psicopedagoga, está presente aqui nos prestigiando nessa live. Ela está fazendo um comentário aqui, ela já tinha feito um antes, deixa eu subir aqui um pouquinho. Por isso a importância de aprofundar todos os sentidos na vivência, logo na infância, porque através das brincadeiras cantadas, estamos desenvolvendo ritmo, sequenciação, fluência, habilidades que são tão importantes e que se encontram também nos déficits e nos transtornos de aprendizagem. Nós fizemos uma dobradinha aqui domingo passado, foi muito bom, eu e a doutora Thaís, falando sobre as dificuldades de aprendizagem. E ela está fazendo essa abordagem aqui, ilustrando ainda mais a nossa fala aqui, né? E ela complementou aqui embaixo, eu já tive um aluno que, além de apresentar gagueira, também mostrava tiques motores, principalmente em situações estressoras. Então, ainda existe uma linha de profissionais e eu estava aqui recorrendo a alguns materiais que eu tenho, né, para relembrar alguns termos, e porque quando a gente fala, né, para pessoas de áreas afins, é bom a gente ter esse cuidado, então eu estava recorrendo aqui a alguns materiais antes de entrar ao vivo, e interessante um artigo que eu li já há muito tempo atrás,
ele é pelo menos de uns 8 anos atrás, é de duas fonoaudiólogas, e elas falando assim, ressaltando a necessidade dos profissionais se atualizarem, porque o estudo, inclusive, do artigo é sobre isso, são números que elas estão mostrando, como que ainda existem profissionais fonoaudiólogos que atuam, que trabalham, mas que ainda batem na tecla de que a gagueira tem a sua causa na questão psicológica. E, gente, não tem. A gente sabe, não é? Falar é se comunicar, é se apresentar, é se fazer ver, não é? E esse se fazer ver, ele está imbuído, né? Ele está ali nas entrelinhas, complementado de tudo aquilo que a gente quer de fato demonstrar ou não é? Por isso que eu falo isso muito com os meus pacientes de voz, assim, falar, né? Esse som que a gente ouve, se tratando de voz propriamente dita, é a nossa segunda identidade, né? Nossa segunda impressão digital, porque é algo tão personalizado, fala tanto de nós, não é? E por que fala tanto de nós? Fala das nossas emoções. A gente começa aqui as lives, vocês podem perceber, um pouco mais sorridente, né? Uma respiração que talvez apareça um pouco mais aparente para quem está ouvindo. E o que é isso? É nervosismo, porque a gente está aqui monitorando se realmente está aparecendo, se os comentários já estão começando a surgir aqui, eu estou conseguindo ler, quantas pessoas já estão, né, online conseguindo me acessar, se já estão surgindo perguntas. Então, nós somos essa caixa de emoções. E a fala, não é? A nossa voz, a nossa forma de se expressar, ela vai denotar essas nossas emoções. Nós estamos mais nervosos, mais estressados, mais tranquilos, mais relaxados, e assim por diante, né? Mais estressados. Quem nunca participou de uma palestra, não é? Que seja uma reunião em que alguém estivesse à sua frente e todo mundo faz essa análise, né? E que a gente cruza os braços e começa a analisar, e começa a perceber isso, a pessoa está nervosa. E ele ficou estressado aí com a pergunta que fizeram. E ele não sabe responder. E agora ele ficou pensativo. E esqueceu o termo. E será que estudou? Será que não estudou? Será que está preparado? Aí alguém fez a sinalização do tempo. E agora a pessoa se estressou, mudou completamente. A gente percebe, porque a gente está observando todo o visual daquela pessoa. Andando de um lado para o outro, se locomovendo, né? Lançando mão de alguns recursos, às vezes de um papel ou do próprio slide que a pessoa de repente está apresentando. Então, nós somos essa emoção. Então, quem gagueja percebe, não é? Tem, ao longo de todo o seu tempo de vida, essa alteração, como eu expliquei aqui, desse gap. Então, exatamente por isso é que começam a surgir as sincenesias, a tentativa da articulação, as repetições de sons, de sílabas, de frases, de palavras. Então, a nossa metodologia de trabalho fonoaudiológico é exatamente fazer um mapeamento desses eventos, eu chamo de eventos, né, de disfluência que acontecem, e com base no que vai. E aí a gente tem várias ferramentas que tanto nós como profissionais utilizamos, como também a gente dá para que a própria pessoa possa começar a se perceber, possa começar a mapear. E aí, acreditem, existem sons de mais facilidade para falar, existem sons de menos facilidade para falar, existem palavras que as pessoas fazem o tempo todo o exercício de modificar. É unânime que quem gagueja, principalmente os adultos, eles sabem desse processo, que é um processo extremamente cansativo que eles fazem, neurológico, de sempre substituir palavras, porque dentro da elaboração que eles fazem, eles sabem que à frente vai surgir uma palavra que tem um som, ou que tem uma sílaba, ou que tem um encontro que não é fácil para falar, então eles já se antecipam e o cérebro faz esse movimento o tempo inteiro para fazer essa troca. Isso é de um cansaço neurológico extremamente grande. Então, existe, né, que vocês possam entender que esse trabalho neurológico, essa alteração, e por isso hoje está comprovado através de evidências científicas que trata-se de uma alteração neurológica. O senhor Washington está contando aqui, né, o que aconteceu com ele, o histórico dele. O psicólogo altera a fala de qualquer um, não só do gago. É verdade, doutora Luciana. Eu que o diga, a doutora Carla Guedes, que já foi aí minha terapeuta pessoal, sabe? O quanto que a gente, de fato, modifica a nossa fala, né? Todos nós podemos fazer essa análise. Quando nós vamos falar com uma autoridade, quando nós vamos falar com alguém numa situação de estresse,
quando nós vamos falar com alguém numa situação delicada, não é? É o quanto nós precisamos nos preparar. E aí, olha, o Sr. Washington está citando aqui alguns exemplos, né? Palavras com TR, com GL. Os encontros, Sr. Washington, são muito comuns em quem gagueja. Muito comuns. E porque nós somos essa caixa de emoções, todos nós, em alguma situação, temos uma situação de estresse em que a nossa fala não é que ela se torne gaga, ela se torna disfluente, que é o que, na verdade, caracteriza a gagueira. A gagueira, ela é uma disfluência, ela é uma caracterização da fala, não é? De disfluência, de uma perda desse ritmo, dessa cadência da fala. Muito bem, vamos voltar aqui aos mitos. A criança começou a gaguejar depois do nascimento do irmão, porque ficou com ciúme dele. Eu até citei esse exemplo aqui no início, né? Isso não é verdade. A questão emocional dos ciúmes, da perda de espaço, da perda da atenção central, isso pode sim alavancar uma situação que exista, que aí a gente vai pesquisar se existe o caráter hereditário e genético. Mas não é o fato do irmão ter nascido que começou a provocar a gagueira de forma alguma. A criança começou a gaguejar por excesso de cobrança dos pais. É uma outra situação, eu já tive casos de perceber cobranças, sim. Eu vou ser muito sincera, assim, eu já tive casos em que a criança gaguejava da porta do consultório, da sala de terapia para fora. Porque da sala de terapia para dentro ela não gaguejava, eu já tive casos assim. Pode-se pegar a gagueira por imitação, ou então por ouvir uma outra pessoa que gagueja. O nosso cérebro, ele é tão moldável, não é? Quem nunca passou pela experiência de viajar para uma região onde um sotaque seja muito característico, muito marcado, né? Tenha esse marcador específico, onde um S, um R seja mais marcado, e por você estar ali ouvindo aquele sotaque o tempo inteiro, dependendo do tempo que você passa naquele local, quando você volta um pouquinho com aquele sotaque. Acontece a mesma coisa. E a criança, na fase de desenvolvimento da fala, se ela lida com alguém que gagueja, essa característica da gagueira pode sim se tornar mais aparente se houver o caráter genético, né? E aí isso vai ser inevitável, mas essa convivência, esse modelo, porque os pais são modelo para a criança o tempo todo. Haja visto os exemplos que eu dei aqui no início, né? Da criança submetida ao exercício, né? E à prática de uma outra língua, e o processo normal de aquisição da fala e da linguagem. São os pais e o quanto eles estimulam, não é? Que vai, via de regra, dizer para nós o quanto aquela criança vai ser falante ou não. E aí, se ela tem um modelo de alguém que gagueja, a probabilidade dela gaguejar é muito grande. Muito bem. E o Sr. Washington continua falando ali, relatando o caso dele. Muito bom, Sr. Washington. Vamos continuar aqui. Gagueira por herança genética é melhor do que a gagueira por lesão cerebral. Então, a herança genética, ela causa exatamente, não é uma lesão, mas uma alteração cerebral. Pois bem, vamos aproveitar esse gancho aqui para nós falarmos. Gente, a hora está indo embora. Nossa, ainda tem muita coisa para falar. O nosso cérebro, ele funciona basicamente, né, como um centro de comando de todas as nossas funções. E o centro de comando da fala, especificamente, né, ele tem o que a gente chama de sinapses. Existem essas sinapses em outras áreas também do cérebro, tá? O que é a sinapse? É a comunicação de um neurônio, que é uma célula, a célula principal do cérebro, com outra célula. Então, elas se comunicam. Existe um estímulo, né, que é passado de um neurônio para o outro, até que aquela função seja motora, seja de sintaxe, seja de vocabulário, de significado da palavra, de entonação, e aí existe um campo específico, um setor específico. O nosso cérebro, ele é todo setorizado para todas as funções sensitivas e motoras que nós temos. E aí, na comunicação desses neurônios, de um para o outro, existe a necessidade de que a parte em que eles se comunicam, que é, né, o axônio, os dendritos deles, essa é uma parte mais compridinha que eles têm, porque existe um núcleo aqui, uma parte mais central com um núcleo, que é onde acontece a recepção das informações. E essas recepções são conduzidas, né, digamos, pelo rabicho, vamos chamar assim, né?
mas na verdade é o axônio, que é essa parte mais comprida e que é envolvida por uma substância que a gente chama de bainha de mielina. Se descobriu, através de vários estudos, que nos neurônios, na parte da fala, né, o nervo motor da parte da fala, ela é composta por células em que essa baía de mielina, ela tem algumas falhas. A melhor analogia que eu posso fazer é de todo mundo já viu um fio inteiro, fio de eletricidade, um fio inteiro, ele é coberto por aquela capa, né? Existem aqueles fios, aquele metal por dentro e aquela capa que reveste o fio. É uma analogia, tá, gente? É um exemplo. Os neurônios, eles são como se fossem aqueles fios. E essa parte em que eles se comunicam é exatamente aquela região do fio. Então, um neurônio, para ele se comunicar com o outro, ele precisa estar muito bem encapado. Mas em quem gagueja, as áreas neurológicas da fala e algumas específicas da linguagem também, pelo caráter genético, pelo caráter hereditário, se descobriu que esse revestimento ele tem algumas falhas. E aí, todo mundo já viu um fio desencapado, não é? Com algumas falhas. Até quem vai fazer concerto de eletricidade começa a desencapar exatamente aquele revestimento para poder, né, ter acesso à parte de metal por dentro, para de fato fazer ali o remendo, né? Então, quem gagueja nessa área específica se descobriu que essa baía de mielina, nestes neurônios específicos, em transmitir as sinapses, né, os sinais, a comunicação, para que haja todo esse movimento motor, elas apresentam essas falhas. E aí, essa velocidade, lembra que eu disse no início? Nós elaboramos, organizamos e falamos. Na organização desses órgãos fonoarticulatórios, quem gagueja, quem tem uma gagueira propriamente dita, tem falhas nessas sinapses, nessa evolução desse sinal, dessa comunicação que deve haver entre os neurônios, e aí essa comunicação, ela perde o ritmo. E é exatamente por perceber, porque a pessoa tem outras áreas cerebrais íntegras, do significado, do contexto, de quem está ali ouvindo, porque ela tem outros canais de recepção da comunicação. Ela ouve bem, ela vê o que a pessoa que está ali à frente dela está fazendo. E aí, né, vale as intercorrências, se a pessoa quer completar, quer adivinhar, ou se ela pede para que a pessoa não fale mais. E quem gagueja está ali percebendo que essa comunicação, essa ideia, não é que ela tenha se perdido, mas ela não completa o trajeto que ela precisa completar até ela chegar ao momento em que ela consiga falar. E aí é onde essa pessoa tenta complementar esse gap, esse espaço de tempo, com alguns outros elementos. E aí é onde aparecem as repetições das sílabas, das palavras, às vezes das frases, às vezes acontece a tentativa da articulação da palavra, e aí tem um emudecimento, mas existe um movimento, ou às vezes existe, né, como eu disse no início, alguns movimentos acessórios de rosto, de fala, às vezes tem gente que bate na perna, e aí a gente até pouco tempo atrás caracterizava esses quadros como mais severos, exatamente com um grau de severidade, ou até com um grau de elevação, né, de tensão que essas pessoas faziam para poder conseguir, de fato, falar uma palavra. Então, basicamente esse o raciocínio de que hoje a gente consegue comprovar que a gagueira ela é genética, ela tem um caráter hereditário e ela tem esses achados neurológicos, principalmente em exames de imagem. Então, a questão psicológica, ela interfere muito. A gente tem como premissa lá na clínica deixar muito claro para os pais, quando a gente percebe que existe esse traço familiar, que existe esse traço genético, que esta gagueira, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, ela tem melhora, ela tem, quanto mais dedicado for o paciente, né, e essa família, quando se trata de crianças, assim, um grau, uma chance de nós amenizarmos esses eventos de disfluência propriamente dita, né, uma probabilidade muito grande desses eventos diminuírem. E aí a gente consegue demonstrar o resultado do trabalho fonoaudiológico. Mas é primordial que se trabalhe a fonoaudiologia junto com a psicologia. Até por conta desses mitos aqui, que as pessoas se acham menos inteligentes, eles se acham que se gaguejassem,
se não gaguejassem, seriam mais felizes, teriam mais aquisições financeiras, profissionais, e aí de relacionamentos. Então, a psicologia ela precisa trabalhar junto com estes casos, principalmente na orientação aos pais quando se trata de crianças, e nos adultos, né, na tentativa aí de amenizar esses traumas, de dar essa outra visão, de demonstrar essa luneta, né, por outro olhar, e as aquisições que essas pessoas têm, sim, que elas podem ser felizes, sim, e que a gagueira que elas têm tem tratamento, sim. Muito bem. Um outro mito que ajuda muito a dizer para a pessoa ficar calma, relaxar, respirar, contar até 1, 2, 3. E aí a gente vê muitos pais fazendo essas orientações para as crianças. Não façam essas orientações. Aliás, eu quero fazer aqui umas orientações no final de algumas coisas que a gente vê muito, aconteceu com muita frequência, os pais dando algumas orientações para a criança e que dificultam o processo terapêutico. Essa de pedir para que a criança respire, para que ela fale mais devagar, para que ela fique calma. E aí tem pais até que a gente entende, né? A boa vontade, entende a preocupação. Eu tô calmo. O pai fala assim, eu tô calmo. Eu vou esperar o tempo que for preciso. Mas eles verbalizam isso, né? E a gente costuma orientar muitos pais dizendo assim, seu filho precisa entender que a fala dele não é uma fala diferente. Ninguém precisa se mobilizar, desde que todos que estejam ao redor, principalmente se tratando da criança na fase da aquisição da linguagem, eles precisam perceber um ambiente naturalizado. O que é isso? É um ambiente natural, onde ele vai falar na velocidade dele, sem que estejam fazendo interlocuções, dizendo para ele ficar calmo, para ele respirar, ou para ele não gaguejar, ou que está todo mundo ali calmo, esperando, está todo mundo calmo, mas com essa afeição, né? Olha, a gente está aqui calmo. Não, pode falar, que a gente vai esperar o tempo que for preciso. Isso para a criança é péssimo, porque ela percebe que quando ela fala, particularmente, existe alguma questão que as pessoas fazem isso. E isso não acontece quando ela observa que os outros falam. Então, ela não precisa desse sublinhado, desse destaque quando ela está falando. A gente precisa agir o mais naturalmente possível. E aí, um artifício que a gente usa muito na terapia é dizer para a criança assim, olha... e que ajuda os pais a começar a modificar esse comportamento. E essa palavrinha ficou um pouco presa. Vamos falar ela soltinha? Você consegue? E aí a gente vai dando essa ideia da palavra solta, da palavra leve. A gente vai tentando trazer para o conteúdo da criança no dia a dia, para o vocabulário dela, né? Esse conteúdo de leveza, de naturalidade, né? Para que a gente consiga ir dentro, lógico, de cada caso é um caso, cada particularidade, né? Cada família tem suas particularidades, mas o objetivo principal no início da terapia é a gente baixar essa adrenalina e tentar criar estratégias comunicativas que neutralizem, que amenizem e que principalmente deem para a criança segurança e confiabilidade para ela falar. E comece a desmistificar e a retirar dela essa mentalidade de que quando ela fala, tem alguma coisa de diferente que acontece, que todo mundo reage de uma forma diferente do que quando ela observa que outras crianças ou que outras pessoas falam. Muito bem. Obrigar a criança a falar em voz alta na sala de aula ou a fazer leituras vai ajudar com que ela perca a timidez, o medo de falar e, por consequência, vai melhorar a gagueira. Mito total. Muito, muito pelo contrário. Submeter a criança a situações, né, de evidência, se tratando de todas aquelas questões emocionais que nós comentamos aqui, é muito difícil. Assim, a gente vai, na verdade, criar alavancas, né, que vão exacerbar a questão da disfluência, da timidez e da fala não fluente. Isso aqui é muito interessante. A pessoa gagueja porque ela fala muito, porque ela pensa mais rápido do que fala. Gente, isso é um mito, não existe a questão da rapidez no raciocínio, né? No pensamento, na elaboração do raciocínio. Todos têm uma velocidade característica e todos têm uma velocidade típica do quanto é funcional neurologicamente para elaborar, né? Nós não vamos comparar alguém que seja fluente com uma pessoa que seja paralisada cerebral. São situações bem distintas, mas em questão de pessoas fluentes, pessoas que falam normalmente, não existe essa questão da velocidade do raciocínio. Existem, sim, pessoas que têm algumas habilidades, né, para algumas áreas e, por consequência, ali, suas respostas vão ser mais rápidas.
mas a gente está falando de outras áreas cerebrais. Na questão do raciocínio, na elaboração do pensamento, para que ele seja expressado, todos têm uma mesma velocidade. Então, não existe isso de dizer que a pessoa ela gagueja porque ela não dá conta de ser tão rápida na velocidade em que ela pensou, ou que ela elaborou o que ela ia falar. Não, isso não existe, isso não é verdade, isso é um mito muito grande. E se a pessoa realmente tiver força de vontade para falar, ela consegue falar sem gaguejar? Não, isso não é verdade, até por conta de uma alteração que a gente acabou de afirmar aqui, ela é neurológica. Existem alguns estudos, e já existiam, já até onde eu acompanhei, eu vou ser bem sincera que eu não acompanhei mais isso, até porque até onde eu acompanhei as notícias, não existia a menor possibilidade, pelo menos numa próxima década aí, e aí eu tô falando assim, pelo menos de uns 2 anos, 3 no máximo atrás, foi quando eu me aprofundei nos estudos da gagueira, fiz um curso com profissionais da área da fonoaudiologia, que são assim, especialistas, não trabalham em outra coisa que não seja gagueira. Então, as fontes que eu estou usando aqui são fidedignas. Todo o meu reconhecimento à professora, né, a doutora Leila Najib, fonoaudióloga, que foi com quem eu estudei ali, né, assim, cara a cara, face to face, e aprendi o que eu sei sobre gagueira. Então, foi exatamente nesse estudo e nesse curso que eu fiz que nós estávamos acompanhando algumas novidades que estavam acontecendo nos Estados Unidos sobre o uso de um medicamento em que eles estavam acompanhando, assim, com resultados muito positivos, a tendência da reformulação, ou seja, da possibilidade de essas células se regenerarem, nessas células, nessa baía de mielina, elas se regenerarem e haver, por consequência, já que essa é considerada, então, a causa, né, uma melhora na fala desses pacientes. Mas era, assim, um estudo muito restrito, e quando a gente pensou em falar, em trazer para o Brasil, assim, eles já estavam sendo catedráticos lá, os estudiosos, em dizerem que se isso acontecesse, demoraria bastante, até porque, assim, todo esse estudo ainda estava muito no princípio, mas já se conseguia, apesar de estar no princípio lá, já havia uma fórmula de um medicamento que já estava em testagem em humanos e já estava se conseguindo ter alguns resultados positivos em relação à melhora desse gap de fluência, porque essa baía de mielina, eles estavam começando a perceber uma melhora. Ela começava a aparecer a área neurológica, né, ela começava a aparecer com uma atividade diferenciada nos achados, né, de imagem, enfim. Eu quero falar, pessoal, nossa, a gente já deu 6 horas, meu Deus. Em se tratando de crianças, alguns sinais de evidências que podem fazer com que os pais optem, né, em levar a criança para uma avaliação fonoaudiológica inicialmente. A gente tem 2 situações para nós levarmos em consideração. Se a criança está começando a gaguejar, pode ser uma disfluência que a gente chama de fisiológica, é uma disfluência que ela vai começar e ela é temporária, ela vai passar. Ela faz parte, em algumas crianças, desse processo de aquisição da fala e de desenvolvimento da linguagem, né, como um todo. Mas se for isso, a criança vai ter uma tendência a repetir mais palavras, ou então palavras inteiras ou frases inteiras. Elas não repetem mais que 3% do que elas falam. E elas fazem essas disfluências de uma forma muito isolada, independente de com quem elas falem. Elas vão fazer isso de uma forma assim muito isolada, e aí vai aparecer com o tio, com o avô, com a avó, na escola, com um colega, com o irmão, com o cachorro, com planta, com brinquedo, vai aparecer. Crianças que de fato têm uma gagueira, ou seja, têm um caráter genético, porque é uma alteração neurológica, elas tendem a fazer repetições não de palavras e de frases inteiras, mas sim de sons e sílabas. Elas repetem sílabas em torno de uns 7% e 14% de tudo que ela fala, ela tende a repetir. Então, as repetições nas crianças que têm uma gagueira propriamente dita. E assim, gente, a gagueira, para você saber, né, fazer já inicialmente uma prova dos 9, é só olhar para a família. E aí o primeiro fio que a gente puxa, né, é da parte paterna. É por onde a gente começa. Se você olha o pai, os tios
e aí o avô paterno ou o bisavô, e até o bisavô não tem nenhum traço, ninguém gaguejou, ninguém tem histórico de gagueira, e aí é muito interessante às vezes falar que tem características de família, né, que às vezes a criança não tem tio, e por consequência ela não tem primos, ou o avô já é falecido, e a avó também, então a avó não tem como contar se o avô, né? E aí às vezes, ou se o pai às vezes não é presente, ou pais separados, e aí a mãe não tem como perguntar isso. Isso é muito comum, né? Principalmente hoje em dia, e aí a gente fica com esse ponto de interrogação. Então, eu estou querendo dizer com isso que às vezes a gente não consegue comprovar se existe esse traço familiar, mas é por onde a gente começa a nossa pesquisa. Então, e se existe a repetição de sílabas específicas na palavra e de sons específicos, a criança vai falar, eu estou suado, eu estou... Só esse que se repetiu no início, e isso acontece em outros sons e com frequência, e independente de com quem ela fale, esse já é um sinal que a gente pode utilizar para dizer que se trata de uma gagueira e que o quanto antes a criança começar a ser, né, tratada, mais chances ela tem de aprender a ter domínio sobre esses eventos que acontecem enquanto ela fala e a chance dela se tornar cada vez mais fluente. Mas aí é muito importante a gente repetir aqui, a gente diz isso para os pais. Ela vai ter quadros de oscilações. Quanto mais relaxada ela estiver, quanto mais bem ela estiver consigo mesma, quanto mais o seu estado de espírito, o seu humor for positivo, mais fluente ela vai ser, ela vai se tornar. E em situações de estresse, numa entrevista de emprego, né, numa namoradinha, numa paquera, ou numa situação em que ela se sente em evidência para falar em público, é óbvio que essa gagueira, como para qualquer outro ser humano que não gagueje, ela vai tender a se desencadear, a aparecer. Mas com as técnicas, né, que são trabalhadas em terapia, em consultório, com uma fonoaudióloga, com alguém especialista, com alguém que tem prática, né, com alguém que tem experiência, a tendência é essa pessoa conseguir dominar, perceber o que acontece com ela e aprender técnicas, e aí são técnicas mesmo, estratégias, onde ela aprende a dominar isso para que ela possa ser, na maior parte do tempo, muito mais fluente do que desfluente. Então, essas são algumas dicas que a gente dá, né, de que é possível você perceber aí um quadro de gagueira. Agora, é muito comum, gente, as crianças terem, né, e agora, nesse período, deve estar muito comum, as crianças aí que estão com 2 anos e meio, 3 anos e meio no máximo, que não apresentavam gagueira antes da pandemia, né, antes dessa necessidade de isolamento social, e toda essa restrição, né, do brincar, do espaço, das idas à escola, dos passeios, né, e até mesmo essa interação com outras pessoas diferentes, já que o vovô, a vovó estão distantes, tudo isso tem, com certeza, influenciado muito emocionalmente as nossas crianças, e não vai ser difícil a gente saber que quando nós retornarmos, né, ao nosso novo normal, como todos estão dizendo aí, a gente tem uma incidência grande de crianças que estejam acometidas de uma gagueira e que talvez isso persista, né, depois que já pudermos sair, já pudermos passear, já pudermos rever os nossos familiares e o brincar seja diferente, o território seja diferente e assim por diante. Gente, tinha muito mais coisa para nós falarmos, mas eu acredito que basicamente, né, a ideia do que provoca, como tratar, qual a nossa metodologia, os sinais que podem ser vistos em crianças e o que pode ser tratado também em adultos, em jovens. Eu tenho um outro caso aqui que eu estou me lembrando que uma pena que não tive a oportunidade de falar, mas de um jovem super inteligente que estava terminando biomedicina na UFRJ e que foi convidado a sair já do curso de graduação e ingressar no mestrado, mas para isso ele tinha que defender a sua tese e ele particularmente estava vivendo na sua vida uma situação dentro do que ele estava comprovando com a tese dele, dentro de um projeto que ele fazia parte, na biomedicina, e foi assim, de uma experiência, e ele veio me procurar para exatamente assim, eu pudesse criar estratégias. O pai dele tinha um quadro de gagueira, ele era gago, sabia, né, desse caráter genético, e já tinha feito fono algumas vezes, mas tinha tido alguns momentos bem interessantes de melhora, mas estava naquele estresse de ser aprovado para o mestrado, e foi, assim, uma das situações mais emocionantes que eu já vivi, eu acompanhei na sua defesa,
e pude ouvir ali depois dos professores, todos de pé, aplaudindo aquele aluno, e eles vieram depois me parabenizar, dizendo assim que eles achavam uma tarefa difícil, né? O profissional que pegasse aquele caso, porque eles sabiam o quanto ele era gago, assim, o quanto ele tinha essa disfluência, e a necessidade dos termos técnicos e de toda a comprovação. E uma professora depois até brincou com ele, falou, eu nem tirei ponto, porque ele, na hora de falar das cobaias, né, ele teve que demonstrar a comprovação de uma, uma, uma prova científica que ele fez, e aí tinham as cobaias, mas na hora de falar cobaias, ele não falava cobaias, ele falava bichos. E aí os bichos, e esses bichos, falava a porcentagem de tanto por cento dos bichos, e a professora disse para ele assim, eu nem cortei ponto porque você não usou o termo certo, que eram cobaias, e todo o tempo você falou bichos. E ele teve uma surpresa assim no final, ele falou, eu falei bichos? E aí a gente falou para ele o tempo todo. E ele falou, meu Deus, professora, ela falou, fique tranquilo. Você deu um show, assim, porque foi de um controle, foi um trabalho intenso, né, intensivo que nós fizemos, mas foi uma das experiências mais marcantes, assim, que eu tive no tratamento de gagueira, e muito interessante. É um trabalho lindo, mas eu posso aqui afirmar, ele só existe com eficácia e realmente, assim, com resultados bem aparentes, bem latentes, primeiro com um paciente muito disposto, e segundo, com a disposição dele em fazer esse trabalho em paralelo com a terapia, exatamente por conta de tudo que a gente comentou aqui. E para a criança, principalmente, é muito necessário. Dentro daquele artigo que eu comentei das fonoaudiólogas, falando sobre essa linha de profissionais que ainda atuam sobre o prisma de que a gagueira é causada única e exclusivamente por questões psicológicas, afetivas, emocionais, o quanto de crianças que já foram codificadas, inclusive em artigos outros, cientificamente comprovados, que esses lares, eles são lares desarmônicos, por causa da gagueira, assim, a gagueira, ela tem um link, assim, muito importante na questão da desarmonia, da estruturação do casal, porque, assim, os pais não sabem como lidar, e, inclusive, esse era um gancho muito utilizado entre os terapeutas, para levar em consideração essas questões emocionais, né, emotivas, psicológicas, enfim. Mas não é verdade. Então, se tratando de criança, os pais precisam dessas orientações, né, que só um psicólogo tem toda a estrutura, tem toda a competência, toda a capacidade de dar. E o adulto, principalmente, né, que tem aí toda a sua história, toda a sua bagagem, tem toda essa necessidade de se rever, né, de se reconhecer para possível, capaz, e se desmistificar e esquecer todos esses mitos que a gente sabe que pesam, são importantes, existem, e a pessoa com certeza traz consigo, então é muito possível a gente ter sucesso, mas é necessário essas condições. E que bom que a gente hoje tem essa possibilidade pelos convênios, pelos planos de saúde, e lá na URF a gente também tem uma política aí de, né, utilizar de todos os meios possíveis para ajudar e para ser eficaz, ser luz na vida de quem passar pela trajetória da nossa história. Muito bem, conforme prometido, deixa eu colocar aqui o meu banner, que fala sobre uma surpresa. Muito bem, você que nos ouviu até agora, nossa mãe, já passei mais de 10 minutos do horário. Você que nos ouviu até agora, e que assistiu aí essa live, né, até o final, se você tem uma situação de gagueira, ou se você conhece alguém, pede para entrar em contato conosco. Nós estamos fazendo gratuitamente a avaliação multidisciplinar de crianças ou de adultos que apresentem o quadro de gagueira, né? Aproveitando aí essa live, nós estamos fazendo. E nós vamos fazer até os 3 primeiros que entrarem em contato, os 3 primeiros que entrarem em contato, vão ter a avaliação com a equipe multidisciplinar gratuita. Essas pessoas não vão pagar nada. Lembrando que nós estamos atendendo online, mas com qualidade, viu, pessoal? Eu estou preparando uma série, tem muita coisa boa aí para surgir, mas eu estou preparando uma série de vídeos que nós vamos colocar lá no nosso YouTube, e essa série vai se chamar Como Fazemos. E aí nós vamos colocar, né, no ar alguns dos nossos clientes que estão tendo atendimento online, que já toparam,
dar alguns depoimentos do quanto está sendo assim possível, do quanto nós estamos tendo sucesso, para que você que tem algum receio, que tem algumas perguntas, que acha que o atendimento online não é a mesma coisa do presencial e que perde qualidade, perde conteúdo, perde contato, enfim. E essa série, né, do Como Fazemos vai começar, vai estrear. Aguardem novidades, a gente vai lançar aqui no nosso Facebook, no Instagram, e lá vai ser lá no YouTube, uma série de vídeos de como nós fazemos, e aí a gente vai estrear falando dos nossos atendimentos online. Mas os 3 primeiros que entrarem em contato conosco por qualquer um dos nossos canais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelos nossos telefones, pelo WhatsApp, nosso secretário está lá ligado. As 3 pessoas que entrarem em contato com uma queixa de gagueira, nós vamos fazer uma avaliação multidisciplinar. Eu, como fonoaudióloga, vou avaliar, a doutora Thaís Davico, que é a nossa psicopedagoga, vai avaliar, e a nossa psicóloga, a doutora Carla Guedes, também vai avaliar gratuitamente. As pessoas não vão pagar nada. E nós vamos dar de presente para essas pessoas um planejamento terapêutico. Ou seja, nós vamos avaliar e dizer se é gagueira, se não é, e qual é o plano de tratamento. Mas para um destes 3, nós vamos dar o tratamento inteiro de graça. Então, se você conhece alguém, entre em contato com essa pessoa, avisa, compartilha a nossa live, compartilhe os nossos contatos, porque isso é só até amanhã. É só até amanhã. Os 3 primeiros que entrarem em contato, e aí eu não vou especificar horário, porque né, a gente vai esperar completar os 3. 3 avaliações gratuitas com a queixa de gagueira, e para um desses 3 que nós avaliarmos, psicologicamente, fonoaudiologicamente, com a nossa psicopedagoga, nós vamos dar o tratamento inteiro gratuito. Então divulga, compartilha, vai aí divulgando, porque com certeza você conhece alguém que tem essa necessidade e essa é uma super oportunidade, uma forma de nós mostrarmos o nosso trabalho, mostrarmos o resultado do nosso trabalho e podemos contribuir, como eu disse, por tantas pessoas que passam pela nossa história de forma positiva, dando a contribuição daquilo que a gente ama fazer, que é ser terapeuta, provocar mudança de hábito, provocar uma mudança para melhor na vida daqueles que cruzarem a nossa história. Pessoal, super obrigada, doutora Luciana, doutora Thaís, doutora Carla Guedes, doutora Isabela, doutora Isabel, doutora Daniele, todos da minha equipe, senhor Washington, Alex Santos, Gerson Santos, todos, dona Keila, todos os companheiros, os amigos que aí têm visto e acompanhado as nossas lives aos domingos. Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pela participação de vocês. É muito bom porque a gente enriquece aqui o bate-papo, não é? Enriquece o conteúdo e difunde aí para quem precisa, não é? Os conhecimentos fonoaudiológicos. O meu agradecimento imenso pela parceria, pela confiança, pela companhia nessa tarde de domingo e vamos divulgar. Muito obrigado. Fica aí a nossa surpresa do final. Divulguem, né? 3 avaliações gratuitas e 1 tratamento gratuito. Nós vamos fazer essa avaliação. E uma ótima semana para todos. Na semana que vem, tchan, 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 que tal a gente trocar algumas figurinhas sobre autismo? Nós, no início de abril, falamos sobre o autismo, em comemoração ao Dia Mundial do Autismo. Muitas das nossas fonoaudiólogas lançaram vídeos, dando cada uma um esclarecimento a respeito de algo importante. Temos especialistas na nossa equipe de autismo. A doutora Luciana também está convidada para falar algo. A gente pode fazer aqui um bate-papo muito enriquecedor, com muitos profissionais. Vamos falar sobre autismo no próximo domingo? Hein, doutora Thaís, doutora Isabel, doutora Luciana, doutora Isabela, doutora Carla. Tá aí o meu convite já ao vivo e a cores, para nós no próximo domingo falarmos sobre autismo. Eu espero vocês. Até lá, uma boa semana, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.